Olá, seja muito bem-vindo ao Agropathology. Meu nome é Daniele Matei, eu sou engenheira agrônoma, mestre e doutora em agronomia e trabalho com a parte de fitopatologia e nematologia agrícola. E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho a respeito da ocorrência da estria bacteriana na cultura do milho. Essa doença, ela é ocasionada pela Xanthomonas vesicola patovar vasculorum e tem como sintoma característico a formação de pequenas pontuações de 2 e 3 milímetros inicialmente, que acabam evoluindo no limbo foliar para a formação de estrias, que apresentam os bordos ondulados. Essas estrias podem acabar coalescendo, tomando praticamente todo o limbo foliar e podem, por consequência disso, acabar reduzindo a produtividade. Tá? Existem relatos de que alguns híbridos mais suscetíveis têm redução de até 50% da produção em função da ocorrência da doença. Mas para a gente compreender um pouquinho da dinâmica dessa doença, é importante a gente saber, por exemplo, as formas passíveis de transmissão dessa doença, quais as condições a favorecem, e é claro, né, se a gente tem aí alguma hospedeira alternativa, algum método de controle que pode nos favorecer aí a manejar melhor essa doença. Então, para começar aí a nossa discussão, o nosso bate-papo a respeito da Xanthomonas vesicola patovar vascularum, é importante a gente saber o quê? A respeito da sua transmissão via sementes. É passível que ocorra essa transmissão? Bom, então, alguns autores, eles realizaram ensaios justamente para tentar observar se era possível que essa doença sobrevivesse através aí de sementes, né, contaminadas e fosse disseminada para a área de cultivo em função disso. Esse estudo ele foi realizado por áreas e colaboradores, tá? Foi publicado numa revista da PS Publications, e nesse trabalho, os autores eles colocam ali várias concentrações da bactéria junto às sementes para ver o potencial de transmissão ou não. Eles fazem coleta de diversas sementes também para visualizar se há presença ou não do patógeno nas sementes. E daí eles acabam observando o quê? Que a transmissão via sementes, ela acabou ocorrendo, mas apenas com sementes que tinham uma concentração de unidades formadoras de colônia superior a 10 elevado a sexta, ou seja, uma concentração bastante alta de bactérias, tá? Para que haja essa transmissão via semente. O que, segundo os autores, possivelmente não é uma condição que venha a ocorrer no campo. Então, possivelmente a semente não é aí um dos fatores de inserção dos primordiais, dos mais importantes aí, para vir a ocorrer, mas é possível sim essa transmissão via sementes. Ou seja, não devemos deixar de utilizar sementes sadias, certificadas, para inserção e plantio de novas áreas com a cultura do milho. Lá no campo, como que a bactéria infecta? Principalmente quando tem molhamento foliar. Então, já foi comprovado que quando a gente tem bastante chuvas, quando a gente tem áreas irrigadas, a incidência e severidade da doença, elas vão ser maiores, tá? Principalmente quando essa maior umidade, ela acabar coincidindo com o período que fica entre V7 e o período de R2, tá? Reprodutivo, segundo estágio da cultura do milho. Vai favorecer com que a severidade da doença seja maior, tá? Então, desse modo, a gente vai ter a planta mais acometida. Quanto maior a severidade, maior as perdas que a gente vai ver lá para frente, tá? Sobrevivência, né? Pode sobreviver até em resíduo cultural, acredita-se que sim, que ela possa sobreviver, mas a gente tem relatos aí de culturas que são hospedeiras, né, alternativas, como, por exemplo, o arroz e também a aveia, que são hospedeiras alternativas e que apresentam sintomas da doença, né, quando estão acometidas. Também há alguns relatos de algumas plantas daninhas que podem atuar como hospedeiras, tá? Sintomáticas ou não, tanto dentro da família das poáceas, como também na família das ciperáceas. Então, temos que ficar atento para um bom controle de daninhas também e cuidar aí da nossa escolha com a rotação de culturas. O que é importante a gente saber para auxiliar no controle? Se existem produtos eficientes, tá? Então, existem sim produtos eficientes, foram testados aí alguns fungicidas e bactericidas para verificar a eficiência deles no controle,
justamente da Xanthomonas vesicola patovar vasculorum, e observou-se que realmente o que tem maior eficiência é o oxicloreto de cobre, aplicado isolado ou de forma combinada com o mancozeb, tá? Também foram utilizados aí alguns outros fungicidas em associação com o oxicloreto, mas os resultados não foram tão bons. Então, né, realmente o cobre é um protetor multiespectro, né, que vai atuar muito bem no controle de bacterioses e, inclusive, atuando muito bem para o controle da estria bacteriana na cultura do milho, certo? Outros fatores que podem influenciar, que são relatados aí por trabalhos científicos, possivelmente, né, é colocado por alguns autores que a fertilização, a suplementação de nitrogênio pode favorecer a doença. No entanto, isso provavelmente ocorre quando são colocadas doses muito altas, tá? Fatores em geral que favorecem bacterioses: molhamento foliar, lesões foliares, tá? Então áreas que têm mais vento, que fazem com que as folhas batam bastante umas nas outras, vão favorecer maior número de lesões e, por consequência, vão favorecer mais a bactéria. Pessoal, o que nós temos, então, que recordar a respeito dessa doença para controlar e evitar a ocorrência de grande severidade dela no campo? Nós temos que trabalhar com o uso de sementes sadias, podemos trabalhar com rotação, empregando, então, culturas leguminosas, que não são hospedeiras, né, da doença. Devemos favorecer, então, a decomposição desse resíduo cultural até a nova entrada da cultura do milho na área de cultivo, para que a gente tenha uma redução da carga presente. Podemos trabalhar com fungicidas, né, com antibióticos, né, protetores, no caso, o oxicloreto de cobre ou também o mancozeb, ali para evitar a ocorrência da doença na área de cultivo. E no caso de milho irrigado, ter bastante cuidado com o molhamento foliar, né, principalmente ali entre o V7 e o R2, e também caso haja ocorrência de bastante chuvas, que coincido com essa época do desenvolvimento da cultura, trabalhar realmente de forma preventiva com os produtos que nos auxiliam nesse controle. Eu espero ter esclarecido um pouquinho a respeito dessa doença para vocês, e qualquer dúvida, deixem aí seus comentários, lembrem-se de já se inscrever no canal, tá? E até logo!